Fala, moçada do agro! Eu estou aqui para a gente fazer esse bate-papo sobre a agropecuária regenerativa. Meu nome é Luciano Ferreira e nós vamos mostrar um pouquinho do que é esse mundo do regenerativo. Eu acho que antes de qualquer coisa nós temos que lembrar que a família e Deus está acima de tudo em nossas vidas e a importância dessa base para que a gente faça qualquer coisa em tudo que a gente vai colocar a mão e dedicar o nosso tempo, tá bom? Falando um pouco do que me deu todo o conhecimento de tudo que a gente aplica hoje, então eu sou formado em agronomia em 99 pela FASU em Uberaba. Depois eu fiz algumas pós-graduações, eu fiz um curso de marketing pela FGV, fiz uma especialização em planejamento estratégico pela Marquestrate, também em produção de grãos pela Reagro, me especializei em produção de bioinsumos e agora eu estou cursando o mestrado em sistemas integrados de produção. Então todo esse tempo da minha vida aí, de mais de 25 anos de experiência, pautado em muito estudo e muito conhecimento adquirido, tá? Durante essa trajetória desses 25 anos, eu iniciei esse trabalho quando eu me formei com café na região de Patrocínio, num projeto do Santinato em algumas fazendas que ele atendia lá. Depois eu me tornei RTV da Novartis no Mato Grosso, por onde eu fiquei por 2 anos trabalhando com sementes de milho e soja. Fui para Goiás ser gerente de uma rede de distribuição da Monsanto, da Bayer, que se chamava Serragro, da qual fiquei por quase 3 anos. E depois eu montei uma empresa, uma revenda de defensivos, e a gente trabalhou durante 13 anos com essa distribuição em Goiás e também aqui no Triângulo Mineiro, desenvolvendo todo esse trabalho que a distribuição faz hoje no mercado. Quando eu saí desse negócio em 2016, eu vim para o mundo da consultoria, que foi onde eu busquei estudar um pouco mais sobre esse mundo do sustentável, do regenerativo, porque eu já tinha ficado também, durante esses 13 anos que eu estava com revenda, plantando lavoura. A gente arrendava fazendas nas regiões que a gente tinha empresa, e acabou que a gente tinha já muito conhecimento adquirido sobre toda essa parte produtiva, mas eu tinha um interesse muito grande de achar um novo caminho, um novo jeito de fazer agricultura, que não era aquele jeito convencional, que foi onde eu entrei para o GAAS, e nós começamos, junto com várias pessoas e pesquisadores que tem lá no grupo, e especialização que eu fiz e cursos, a gente começou a aplicar isso de uma forma diferente, né? E eu também sou pecuarista, e a gente consegue vivenciar tudo isso que nós falamos em nossas palestras, em nosso bate-papo, na nossa consultoria. Então a gente não só fala ou tem o conceito, mas a gente tem a prática também. Pensando na pecuária, quando a gente vai avaliar os níveis tecnológicos que os produtores estão hoje, a gente enxerga que a maioria dos pecuaristas, ou em torno de 50% deles ou um pouco mais, ainda estão com um nível de produtividade muito baixo. A gente vê esse nível 1 aqui, com produtividades abaixo de uma UA por hectare, um GMD, um ganho de peso aí de 200, 300 gramas por dia, né, por animal. Então isso é muito baixo. O que a gente quer? A gente quer evoluir e avançar no nível tecnológico e no nível produtivo. Portanto, eu acabei desenvolvendo um método, que é o método PEC Sustenta,
que traz todo esse modelo regenerativo para dentro do manejo de uma fazenda de pecuária. O que ele consiste? Consiste em regenerar o solo, para a gente olhar esse solo de uma forma diferente, não só a parte química e física, mas também a parte biológica. Também a gente estruturar toda essa parte da planta, para que a planta realmente consiga expressar todo o potencial produtivo, estar mais saudável para enfrentar pragas, doenças e todo esse algum estresse hídrico que possa vir a acontecer. Portanto, então, nós vamos nos concentrar aqui na questão de regeneração do solo e da planta. Logicamente, o método ele contempla também a questão do melhoramento genético, do manejo animal, fitossanitário, e de toda a questão da gestão da fazenda em si, financeira, RH, mas nós vamos falar aqui do solo e da planta. O que é interessante, importante a gente ter hoje numa fazenda de pecuária é medir os índices, né? Como é que está a minha taxa de lotação animal? Porque a média brasileira hoje é em torno de 0,9 UA por hectare. Mas nós precisamos de uma fazenda mais produtiva. Nós precisamos de atingir 2, 3, 5, tem fazendas aí conseguindo 15 UA por hectare. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter um solo com uma boa base e eu preciso ter um bom manejo de planta, um bom manejo de pastagem para a gente conseguir essa lotação aí. Quando a gente fala no GMD, que é o ganho médio diário, também a média brasileira hoje é de menos de 500 gramas por dia, mas nós temos fazendas aí a pasto conseguindo aí 750, 1 quilo, 1,5 kg e confinamento chegando às vezes até a 2 quilos de GMD. Então, nós precisamos aumentar esse GMD. Na produção de arroba por hectare ano, também o país hoje tem essa média de 5 arrobas por hectare ano, mas as fazendas produtivas produzindo acima de 15, 20, 50. Então, ou seja, nós temos tecnologia e tem pessoas atingindo isso aí. O custo dessa arroba produzida, como é que está essa gestão de custo aí? Será que você tem feito as anotações, os acompanhamentos? Porque uma arroba produzida a pasto hoje, nós temos condições de produzir ela abaixo de R$170. E eu já acompanhei projetos da gente produzir arroba abaixo de R$100. Então, nós temos também que olhar bem esse custo de arroba produzida. A taxa de prenhez, é importante que a gente consiga taxas aí de 80%, às vezes até 85%, tem fazendas conseguindo, mas a maioria ainda tem fazendas aí com 50% de taxa de prenhez, que é muito ruim. E a mortalidade de nascimento, entre nascidos e desmamados, né, que tem uma média de 7%, mas dentro do manejo ideal aí, com um bom acompanhamento, com manejo fitossanitário bem feito, a gente pode ter essa taxa abaixo de 3%. Então, vamos buscar isso aí. É importante que dentro desse trabalho que a gente normalmente desenvolve na propriedade é que a gente faz um inventário, um diagnóstico, depois a gente vai estabelecendo metas, traça um planejamento, envolve a equipe da fazenda em todo esse trabalho que é importante e começa a acompanhar isso, começa a controlar os dados, ter acesso às informações, aqueles índices, para depois a gente avaliar todo o resultado do que nós estamos buscando, tá?
Então a consultoria, ela visa a gente implantar todo esse manejo regenerativo através de compostos orgânicos, de produção de bioestimulante, da ativação biológica desse solo, melhorar esse manejo de pastagem, a gente pensar na parte de produção de grão e forragem para a gente dar sustentação, principalmente ao período seco, e ao início das águas, que de repente é importante a gente fazer um sequestro desses animais, para a gente deixar a pastagem sair. Então, nós vamos trabalhar toda essa questão orgânica, biológica e manejo e planejamento, tá? E por que eu preciso me preocupar com essa biota do solo, que essa atividade biológica? Porque os micro-organismos, que são fungos, bactérias, existem vários deles benéficos, que vai ajudar a estruturar o meu solo, consequentemente, a melhorar o desenvolvimento da planta, e nós vamos ter um solo mais saudável, consequentemente, essa planta também mais saudável e mais produtiva, tá? O aumento da disponibilidade de nutrientes, porque existem micro-organismos também específicos, como um Bacillus megatherium, uma Pseudomonas, um Azospirillum, um Bradyrhizobio, que são micro-organismos que uns vão ajudar a solubilizar mais alguns nutrientes, como fósforo, potássio, magnésio, outros vão ajudar na fixação biológica do nitrogênio, fornecendo esse nutriente importante para a planta e fazendo com que tenha um desenvolvimento melhor. E também temos alguns micro-organismos, como alguns fungos, Trichodermis, Área, Metarrhizo, Bovéria, que são inseticidas fantásticos, porque ajudam no controle de cigarrinha, da própria lagarta, de percevejos, assim como um BT, uma espinosina, uma cromobactéria, que realmente vai compor um portfólio de micro-organismos que vai nos auxiliando nesse combate a algumas pragas que acaba atacando aí a pastagem também. Nós temos um micro-organismo que foi descoberto pela Embrapa, depois de muito trabalho, que é o Aryabhatae, que também nos auxilia no combate ao estresse hídrico. E eles descobriram que ali na rizosfera do mandacaru, essa bactéria tinha uma atuação importantíssima, que ajudava no desenvolvimento radicular e ajudava essa planta a ter mais resistência a estresse hídrico, que também ajuda no caso das pastagens. Consequentemente, se você tem toda essa atividade bem desenvolvida aí no seu solo, a gente começa a ter um aumento de produtividade, uma melhoria da pastagem, e isso nos ajuda a melhorar, consequentemente, o saldo financeiro da operação, né? E sem falar da questão da sustentabilidade, do impacto ambiental, que a gente começa a deixar de usar muito químico, e a gente tem um ambiente mais propício, mais harmônico, mais saudável, mais sustentável, para realmente a gente não ter esse problema do excesso do químico, que acaba, às vezes, em alguns casos, impactando negativamente. E também a redução de custos, porque quando a gente começa a ter um solo mais equilibrado, nós vamos ter menos problema com pragas, doenças, e nós vamos ter plantas mais produtivas, mais resistentes, mais tolerantes aos problemas, tá?
a compatibilidade com os sistemas também é muito bom, porque quando a gente pensa em pecuária e agricultura, essa integração lavoura-pecuária, a gente vai ter um sistema em mais equilíbrio, com menos aquela monocultura, um manejo único e específico, aquelas mesmas plantas sempre ali. E dentro de todo esse pensamento regenerativo, alguns pilares importantes, não só a questão dos biológicos, né, mas a compostagem é algo que ajuda muito nesse panorama todo aí, porque a gente começa a melhorar a matéria orgânica do solo, a gente começa a fornecer nutrientes que são mais assimiláveis pela planta, a gente diminui essa perda. Vou citar um exemplo: fósforo. Fósforo, dependendo da situação, pode ser que a gente tenha uma perda de mais de 50% daquele fósforo que a gente está aplicando através de um fertilizante como um MAP da vida, que tem uma solubilidade muito grande. Ele vai disponibilizar muito rápido e, dependendo de como é que tiver aquele solo, se é um solo mais argiloso, se é um solo que está menos corrigido, nós vamos ter perdas muito grandes. Então, quando a gente pensa na compostagem, a gente melhora todo esse sistema também, além de estar levando ácido úmico, fúlvico e melhorando o ambiente biológico ali para os micro-organismos, tá? E já existem alguns trabalhos, inclusive, que estão sendo feitos, que tem bactérias como o Bacillus subtilis, que ele ajuda na conversão alimentar dos animais. Então, até nesse aspecto de ganho de eficiência, nós podemos começar a pensar em caminhos para realmente ajudar nessas questões também do animal. E uma das frentes que às vezes a gente usa para melhorar essa atividade biológica do solo é a produção de colônias de micro-organismos, né? Então, existem fazendas hoje produzindo o bioestimulante. Eu classifico ele como um Biovita, que é um produto poderosíssimo, que realmente ele vai ativar toda essa biologia do solo, porque são mais de 4.000 tipos de micro-organismos que a gente consegue produzir nessa colônia, trazendo aquele equilíbrio biológico que tem nas matas e trazendo e aplicando nessas áreas onde a gente tem essas monoculturas, tem às vezes seja área de lavoura, seja área de pastagem, seja qualquer ambiente produtivo que você esteja trabalhando, nós vamos melhorar todo esse sistema. E também as biofábricas produzindo os biológicos isolados. Então, existem hoje equipamentos onde se montam estruturas com ambiente controlado. Aqui sim a gente precisa de asepsia, de processo, de controle, de muito conhecimento aplicado para que realmente consiga fazer um biológico isolado e com eficiência, sem contaminação, com alta taxa de desenvolvimento celular, para que a gente tenha um efeito esperado desse micro-organismo, tá? E existem vários micro-organismos. Aqui é uma lista com alguns deles, onde cada um tem o seu potencial específico, o seu alvo. Uns são mais usados pela questão de solubilização, de nutrição de plantas, tem os bioinseticidas, os biofungicidas, os bionematicidas. Então, nós temos uma gama de micro-organismos hoje, já muito estudado por várias empresas de pesquisa, validado por todo esse sistema de conhecimento do agro já aplicado, tá?
E, logicamente, existem análises, não só a química nem a física do solo, mas também análises biológicas, para a gente entender qual que é o nível de atividade biológica que esse meu solo está. Por exemplo, a BioAS, que é uma análise que foi desenvolvida pela Embrapa, onde existem as enzimas a arissulfatase e a beta-glicosidase, que de acordo com o nível que essas enzimas estão no solo, nós vamos saber se esse solo é um solo que tem uma atividade biológica mais alta, mais baixa, e realmente vai nos nortear em cima do que é o trabalho que nós temos que fazer. Então, de novo, a importância da compostagem. Então, a gente consegue desenvolver esse trabalho da compostagem nas fazendas. Aqui algumas fazendas que nós já fizemos isso, levando essa tecnologia e ajudando o produtor a fazer o seu composto na fazenda, on-farm, né? E a baixo custo, e fazendo essa adubação, muitas vezes substitutiva, tá? Então a gente precisa de um pátio, a gente precisa de equipamentos, nós precisamos de uma receita equilibrada para que a gente possa transformar resíduos da fazenda em um verdadeiro fertilizante, igual esses que nós fizemos em várias fazendas, e a gente consegue boas produtividades, seja na agricultura, seja na pecuária, desenvolvendo isso aí. As rotações de cultura, às vezes a gente consegue melhorar um ambiente produtivo fazendo essa rotação. Então aqui um exemplo de áreas onde a gente conduzia lavoura de grão e a gente precisou entrar, ao invés da gente ter aquela safrinha de milho, pensando só na rentabilidade de um grão de uma cultura subsequente, às vezes a gente precisou entrar quebrando esse ciclo de culturas econômicas. Mas aqui nós plantamos braquiária, plantamos milheto junto, a gente depois entrou com gado nessas áreas. Um exemplo aqui de uma área com mix de planta de cobertura, a integração lavoura-pecuária, e isso entregando resultado depois nas culturas de valor econômico. Então, aumentando produtividade, diminuindo o problema com plantas daninhas, com pragas, com doenças e consequentemente, aumentando o ganho. Aqui na nossa área de pecuária, onde a gente vê já com mais de 5 anos sem adubação química, mas uso de compostos, uso de biológicos, nós não estamos tendo problema já há muitos anos, nem de cigarrinha, nem de lagarta, mas com uma alta produtividade de capim, com uma alta taxa de lotação animal e realmente colhendo o resultado desse trabalho regenerativo nessas pastagens. E eu falo muito o seguinte: onde que nós, humanos, vamos buscar saúde? É numa alimentação equilibrada, saudável, comendo produtos naturais, ou em nutrientes sintéticos, em medicamento, numa comida mais industrializada? Então, eu não tenho dúvida que a saúde está nas coisas mais naturais, está naquele equilíbrio, naquela alimentação saudável. E com a planta não é diferente. Se eu tenho um solo mais orgânico, se eu tenho uma diversidade de plantas, se eu tenho uma biologia mais ativa no meu solo, em comparação a um solo que eu estou com uma alta carga química em cima dele, com fertilizantes que muitas vezes você tem uma liberação muito rápida, que tem perda de eficiência, ou dependendo da dose de um fertilizante, às vezes ele pode até intoxicar uma planta. Então, nós não somos contra o uso de químico nem de fertilizantes, porém, nós temos que usar eles dentro de um equilíbrio, dentro de uma necessidade, mas não como uma regra geral a todo tempo. É igual o remédio que a gente toma
quando a gente está doente. Algumas vezes, em alguns momentos, nós vamos ter que ir na farmácia comprar o remédio, nós vamos ter que tomar. Mas se eu viver o meu dia a dia na dependência de medicamento, de coisas industrializadas, eu vou chegar um momento que talvez o meu corpo já não vai responder mais. E com a planta, com o solo, não é diferente. Eu gosto de citar muito o exemplo de alguns grandes produtores, exemplos saudáveis, né? Como é o caso do Sequita, lá em São Gotardo. O grupo Sequita, hoje eles são grandes, né? São uns 7 mil hectares de área irrigada que eles plantam, são muito grandes no alho, mas eles desenvolveram um processo produtivo que eles trouxeram a pecuária para dentro do manejo deles, tirando leite, com o gado em freestyle, né, em barracões, mas aproveitando aquele esterco, aproveitando a água, que é o chorume da lavagem dos barracões e da sala de ordenha, produzindo energia elétrica, retornando esse chorume para as áreas onde são cultivadas as lavouras, fazendo rotação de cultura do HF que eles plantam, que é o alho, a cebola, a cenoura, a beterraba, o repolho. Eles também têm produção de grão, de soja, milho, e depois eles vêm com braquiária, intercalando isso, então fazendo todo esse manejo, vem com os compostos orgânicos, com os biológicos, e eles conseguiram reduzir o uso de químico, melhorar a produtividade, fazendo todo esse manejo mais regenerativo e sustentável. Outro que a gente cita um exemplo é o João Emílio Roqueto, da Água Santa, que também são da Bem Brasil, que é uma indústria de batata. Então, o João, eles também trouxeram essa questão do biológico, do composto orgânico. Eles montaram confinamento para aproveitar o esterco do gado, fazer o composto, com o resíduo também da batata da indústria. Eles fazem hoje mais de 50 mil toneladas de composto. E também tem as biofábricas, usam os biológicos e com isso também melhoraram toda essa questão da saúde do solo, das plantas, diminuindo o uso de químico em áreas em grandes proporções. Então, melhorando todo esse ambiente e tendo uma cultura de sucesso. Então é isso aí, muito obrigado. Eu espero que seja útil essas informações. Curta aqui o nosso canal, se inscreva e nós vamos ter mais ações, mais assuntos mais aprofundados sobre todo esse mundo do regenerativo. Eu fico à disposição de vocês. Um forte abraço.